Olá, o meu nome é Ismael e vou compartilhar com vocês agora um relato de meu falecido avô. Quando eu tinha por volta de uns 11 anos, eu costumava passar semanas na casa de meus avós paternos. E foi em um dia desses em que eu estava com eles que meu avô Valdomiro me contou algo que lhe aconteceu em sua juventude. Na época, ele era apenas um rapagão com seus 18 para 19 anos e toda a energia de vida. O meu avô era festeiro e vivia nas festas, nos sítios e na quermesse da pequena paróquia da cidade onde ele vivia. E foi exatamente em uma noitada de quermesse, quando ele estava voltando para casa, que ele conheceu o sobrenatural. Meu avô e seus primos ficaram até tarde em uma festa da tal paróquia. A igreja já estava fechada por ser tarde da noite. Porém, o meu avô encontrou uma moça muito bonita e se interessou por ela. E ela também ficou bastante animada com o cortejo de meu avô. E então, eles resolveram ir para trás da igreja dar umas namoradinhas. Entre beijos e trocas de carinhos, mesmo os distraídos com o momento, eles começaram a ouvir uns ruídos estranhos vindo de um quartinho atrás da igreja, que era onde o padre morava. Eles bem que tentaram continuar de chamego, mas algo muito estranho chamou a atenção deles. O padre, que se chamava Antônio e tinha por volta de uns 40 anos, passou por eles quase que correndo, e a sua cara era de desespero. Parecia que algo muito ruim estaria para acontecer. O meu avô achou a atitude do padre muito estranha, então ele se despediu da moça que estava com ele e começou a seguir o padre, que andava tão rápido que por pouco o meu avô não perdeu ele de vista. Depois de alguns quarteirões, o padre entrou em uma viela de terra quase sem iluminação, e o meu avô ficou atrás de uma pequena mureta observando o padre, que do nada deu um berro. Ele parecia sentir muita dor, então o meu avô ia sair do esconderijo para tentar o ajudar, mas parece que algo o fez continuar olhando sem sair do lugar. O meu avô não conseguia entender o porquê daquele padre ter ido parar naquela biboca se estava passando mal e com tantas dores. Mas aí, o inexplicável aconteceu. O padre caiu de joelhos e suplicava a Deus por libertação. Nisso, ele começou a rolar pelo chão segurando a barriga, e seus berros de dor deram lugar a um urro grosso e assustador. E para o medo do meu avô, que já estava tremendo, uma criatura com uns 2 metros de altura se levantou bem diante de seus olhos, primeiro sobre 4 patas, e depois ficou de pé como um ser humano. Aquilo tinha presas enormes e olhos que brilhavam muito no escuro. De repente, aquele ser se pôs a farejar o ar e se voltou para o lado do meu avô, que foi se afastando lentamente e conseguiu sair de lá voltando para casa correndo. Porém, a criatura o seguiu e começou a rondar a casa, se chocando contra as paredes, que eram de barro, e logo começaram a se desmanchar. Então, o meu bisavô espiou por uma fresta da porta e viu do que se tratava. É um lobisomem. Disse meu bisavô. O meu bisavô correu para pegar uma faca para esperar a criatura invadir a casa, mas a minha bisavó, que era uma índia e uma mulher muito sábia, gritou para a criatura voltar no outro dia que lhe daria sal, e nessa hora tudo se aquietou. E então o meu avô conseguiu finalmente contar aos seus pais o que tinha visto, o padre virando lobisomem. E foi dito e feito. No outro dia, pela manhã, o padre Antônio apareceu lá na casa deles. Ele, de cabeça baixa, pediu perdão para todos da família e disse que essa maldição ele carrega há décadas, desde seus 16 anos, e que ele tinha se tornado padre na esperança de que isso acabasse pela misericórdia de Deus. Mas infelizmente, até aquele momento, ele não tinha se livrado ou sido perdoado pelos seus pecados, mas que tinha fé e esperança de que um dia iria se ver livre desse tormento. Então, ele pegou o sal e foi embora. Depois desse dia, ele se mudou e ninguém mais soube para onde ele foi e ele nunca mais foi visto. Bom, essa é a história de meu avô e eu agradeço muito por contarem, pois ela é de grande valor sentimental para mim. E uma boa noite.